Mas, Arnaldo, sobre o Palmeiras, Abel falou, né? A gente precisa demorar um pouco, às vezes, para acertar o time, precisa perder, precisa sofrer, sei lá o quê. Acertou. Um pouco de demora, talvez, mas o fato é que agora é um outro time, né? Do Palmeiras, e ainda vitaminado por essa vitória espetacular. Virou um, um competidor muito forte. O Palmeiras com o Abel, quando tem a frente única, então, ele sempre foi muito forte. Quando ele não precisa jogar muitos torneios ao mesmo tempo, quando o elenco curto não faz tanta diferença. Eu não estranho o Rosa ter falado da derrocada da temporada, porque o Abel mesmo e a sua comissão falaram em momento mais difícil desde que eles assumiram o comando do time, aquela série de derrotas consecutivas. E mais do que isso, além da eliminação da Libertadores, a ausência de um sinal de vida. Né? O time tinha batido no teto, no limite, e todas as tentativas do Abel para mudar isso não atingiram, curiosamente, a parte tática. Eram troca de jogadores e ninguém conseguia substituir o Dudu ou criar uma sombra ao Hendrick. Ao Hendrick, não, ao Rony, que acabou sendo o Hendrick por vinhas tortas, ou ao Rafael Veiga, que vinha mal também. Eu acho que o Abel demorou um pouco nessa temporada para sacar a cartada dos três zagueiros, sendo que um dos zagueiros dele, o Luan, joga também como volante e é um jogador muito rodado, experiente, líder. E aí volta a incrementar uma arma que o Palmeiras tem sempre quando o Palmeiras está mal, desde o início da era Abel. A bola, bendita bola aérea, bola parada. Aliás, ontem, se a gente resumir, né, Tironi, foram 2 gols de craque e 2 gols de bola parada, certo? O Palmeiras tem um craque, o Abel ainda acho que é um pouco reticente em bancar esse craque, mas o menino é um craque, é um cara diferente, que acho que ele coloca uma. Ele questiona toda a metodologia do Abel, que é toda centrada em repetição e tal, e jogada ensaiada, e jogo coletivo. Ele é fora da curva. Ele é mais fora da curva que o Dudu, que acabou se enquadrando no sistema do Abel. E a bola parada sempre foi um remédio para os males, para as mazelas, quando a coisa não ia bem. E ontem teve um pouquinho de tudo: o craque e a bola parada. Quando ele consegue, enfim, achar uma alternativa contra o Coritiba, o Palmeiras não jogou bem contra o Coritiba, mas ganhou de um gol de bola parada. O primeiro gol do Palmeiras sai zica foi o gol de bola parada. E o futebol tem. E aí você vai recobrando a confiança aos poucos. A goleada do São Paulo deu toda a confiança para todos os jogadores que ainda não possuíam essa confiança. E ontem foi incrível como o time conseguiu se recuperar na segunda etapa. Agora, nem o Abel, nem os jogadores e nem a direção do Palmeiras acreditavam nessa reação. Vamos combinar. A direção do Palmeiras, e acho que isso é importante de colocar, eu acho que nenhum elemento do comando palmeirense trabalhou bem em 2023. Nem a Leila, nem o Barros, nem o Abel. Se eles tivessem trabalhado melhor, talvez o Palmeiras tivesse na final da Libertadores e mais próximo ao Botafogo. De qualquer forma, é o trabalho mais longo, mais consistente das pessoas que estão há mais tempo acostumadas com isso. Eu digo que trabalhou mal e desacreditou porque o Palmeiras não vai jogar mais no campo dele nesses próximos jogos. Por exemplo, o Palmeiras deu arrancada, meteu 4 no Botafogo, vai jogar contra o Atlético Paranaense aonde? Em Barueri. Aí depois vai jogar contra o Inter aonde? Em Barueri. Então até o estádio do Palmeiras, a casa do Palmeiras, onde é sempre muito difícil derrotar o Palmeiras, está reservada a shows nessa reta final de campeonato. Prova que ninguém acreditava nesse negócio que a gente está discutindo agora, nesse negócio maravilhoso, que é o futebol e é o poder de reação. Eu concordo com o Abel que hoje no Brasil só um time é capaz de virar 3-0 para 4-3, o Palmeiras. Mas não quer dizer que todo mundo trabalhou bem pra caramba esse tempo todo. E o Abel tem um desafio na Arena Barueri, né? Substituir a sua zaga, e toda vez que ele perde algum titular é um problema, porque o elenco é muito curto, e se render ao Hendrick, né? A sensação, o Rosa falou no início, a sensação que eu tenho é a mesma dele. Eu lamento a gente ter visto tão pouco do Hendrick em 2023, sendo que em 2024 ele vai ser jogador do Real Madrid. Sobretudo no segundo semestre, quando a coisa aperta, quando é 3 competições ao mesmo tempo.
E, com todo respeito ao Veiga, ao Rony, ao Arthur, ao Breno, a qualquer outro jogador, o diferente nessa história toda chama-se Hendrick. Viu, Abel? O Marco Antônio, você deu o seu destaque inicial justamente sobre o Hendrick, né? Ele ficou quase a temporada inteira no banco de reservas, né? Aí ele entrou naquele jogo contra o Boca, no segundo tempo, pumba, opa, peraí, esse cara aí pode resolver. O Abel não dá o braço a torcer, mas ele não deixou o menino muito tempo na reserva, um moleque que é um talento. Ninguém é contratado pelo Real Madrid, porque olharam para os olhos dele e acharam bonito, né? Eu concordo plenamente com tudo que o Arnaldo falou sobre o Hendrick, a atitude do Abel. Eu acho que ficou um pouco assim, ele não é mais nosso, sabe? Essas coisinhas no futebol tem muito. Essa rivalidade, vaidade, ele não é mais nosso, ele já é jogador do Real Madrid. Só que o menino é melhor que todo mundo. O diferente realmente é ele. O menino é espetacular. Ele fez ontem, e alguns outros momentos, o que ele fazia na base. No profissional não vai conseguir fazer. Na base ele era um espanto. Ele tem toda essa capacidade de fazer também entre os profissionais, está provando isso. Demorou muito. Acho que o Abel, um pouco de ciúminho, uma coisinha meio estranha aí. Ele ser um grande protagonista, o garoto que é do Real Madrid já. Acho que teve aí algum conflito. Mas o Abel é um chato, mas que treinador. Está disparado melhor que todo mundo. Disparado. Eu acho ele um chato, arrogante, mas ele é muito bom. O trabalho dele no Palmeiras, nesses 3 anos, é espetacular. O Palmeiras pode ser campeão de novo. Seria uma coisa inédita nos grandes times do Palmeiras. 3 anos mais brilhantes, talvez, da história do Palmeiras. Eu me rendo. Eu acho o Botafogo, respondendo a pergunta, ainda com um pouco mais de chances. Ele pode ficar com 6 pontos de diferença. Eu acho que. Não me preocupa tanto a derrota de ontem, que eu acho uma derrota normal. Dois grandes times, perdeu um grande time. Eu assisti o jogo do Botafogo contra o Cuiabá e aí me preocupei. Um time perdeu a capacidade de pensar, de se organizar, psicologicamente derrotado com aquela dificuldade de penetrar na área do Cuiabá, não teve calma, não demonstrou talento que em jogos quando ele jogava no contra-ataque, ele mais marcado, teve muita dificuldade, mas o Palmeiras acho que é a bola da vez, viu? É a bola da vez. É encantador. Um jogo desse, para mim, é que valoriza, dá graça ao futebol. E nessa rivalidade Rio-São Paulo, eu fui procurar grandes jogos aqui entre os dois no passado. Eu vi um jogo aqui, só rapidinho, um Santos e Botafogo em 1962, no Maracanã, que a imprensa brasileira chamava o jogo do mundo, o jogo do século. Um jogaço, Garrincha de um lado, Pelé do outro, as duas grandes máquinas de 62, Brasil campeão do mundo. O Santos ganhou tudo nesse ano, Campeonato Mundial, Paulista, Brasileiro, Libertadores. Alguém sabe quanto foi esse jogaço no Maracanã? 6-5, vou chutar. 7-6? Não. 7-6 teve um Santos e Palmeiras maravilhoso. 5-0 para o Santos. O Santos arrasou, o Pelé acabou com o jogo. 5-0. Era o jogo mais esperado, o jogo do ano, 2 timaços. O Santos arrasou por 5-0. É nessa hora que você vê o time ganhador. O Palmeiras mostrou isso ontem. Deu graça ao Campeonato Brasileiro. O Palmeiras revigorou o Campeonato Brasileiro com esse jogo, com essa maravilhosa vitória. Ou alguém vai falar assim, Botafogo, 60 anos decepcionando. Rapaz, falaremos logo mais do Botafogo. Já vamos falar já do Botafogo no momento em que o Vasco faz 1-0. Vamos ver se vai ter VAR, mas o Vasco faz 1-0 no Cuiabá. Mas, Júlio, o Arnaldo falou sobre erros. A diretoria errou, o Abel errou, não sei quem errou e tal. Mas acho que se tem um cara que corrigiu a sua rota e parece que agora pode ficar com os louros de mais uma conquista, se é que vai acontecer, é o Abel, né? O cara consegue
o time que está perdendo não vai ganhar mais nada, não sei o quê, ganha de 5-0 do São Paulo. Depois vai, ajeita o time, ontem faz o que fez. Ele é o maior personagem do que era acontecer aqui, mesmo com o Hendrick jogando pra caramba. Ele é um personagem muito importante desses anos todos, talvez o mais importante do futebol brasileiro nesses 3 anos, porque ele está levando realmente o Palmeiras a um patamar enorme. Eu concordo com o Arnaldo. Eu acho que o Palmeiras, em nenhum momento ele acelerou nesse Campeonato Brasileiro. Eu acho que em vários momentos, eu cheguei a escrever sobre isso meses atrás, né? O Palmeiras, ao colocar times reservas em várias partidas, times reservas inteiros, né? Não poupar um ou outro, reservas inteiros. Claramente ele abandonou o campeonato. Ele deixou o campeonato de lado, não é que ele abandonou o campeonato, mas ele deixou o campeonato de lado. E até mesmo esse resgate tem a ver com isso, porque tem a ver com esse campeonato já foi mesmo. Deixa eu fazer as trocas aqui que a gente precisa olhar para frente, né? Não é deixa eu tirar o Rony do time e botar o time na mão do Hendrick para ver se vai ser campeão. Não, já é um Palmeiras olhando para 2024 aqui. O Abel tentando encontrar soluções depois de 5 derrotas seguidas, coisa que nunca tinha acontecido com ele nesses 3 anos de Palmeiras. E encontra a solução. Não acho que o Palmeiras necessariamente vai ser campeão, é lógico que ele está na briga, é lógico que ele voltou para a briga. E isso tem muito a ver com, para mim, o que está acontecendo no Botafogo, no campeonato. O momento tem muito a ver com o que o Botafogo fez na virada de turno com a escolha do Bruno Lage. Porque o Botafogo ele faz uma escolha errada de técnico, ele insiste com o técnico e ele encara uns bons 10 jogos esperando o campeonato acabar. Quando ninguém estava perseguindo o Botafogo. Ninguém estava perseguindo. Nem o Palmeiras, nem o Flamengo, nem o Bragantino. Ninguém. Tava todo mundo trocando ponto. Numa rodada um ganha, os outros 2 perdem. Na outra rodada os outros 2 ganham, outros 2 perdem. Ninguém emendou vitórias seguidas. Ninguém fungou no cangote do Botafogo para fazer o Botafogo trupicar. O Botafogo tá perdendo o campeonato sozinho, se ele perder o campeonato. Mas o Botafogo ainda tem uma vantagem considerável. Eu ainda considero o Botafogo favorito, porque a matemática não considera vários dos fatores subjetivos que vocês citaram e vocês têm razão nisso. Mas a matemática, ela mostra, entre todas as combinações possíveis de resultados daqui até o fim, o que vai dar o título para quem. E 2/3 dessas combinações ainda dão um título para o Botafogo. As 4 rodadas finais do Botafogo não são assustadoras, muito pelo contrário. Eu não gosto muito de olhar para tabela fácil, tabela difícil no Campeonato Brasileiro, porque todo jogo é muito difícil, né? O Galo, que o Rosinha citou, o Galo tem uma tabela fácil. Quais foram os jogos que o Galo perdeu? Do Curitiba e do Cruzeiro em casa. Cruzeiro em casa. Os dois jogos mais fáceis, né? Então o Atlético está ganhando os jogos mais difíceis, até porque ele joga com futebol de contra-ataque, de bola longa, de jogo esticado, Filipão, e está tendo mais dificuldade nos jogos aí que ele precisa dominar e exercer seu domínio e fazer a vitória acontecer. Ontem acho que foi um jogo um pouco diferente. É lógico que o Fortaleza não ia ser o Fortaleza do campeonato na partida de ontem, né? Como não foi. Mas eu acho que o campeonato ficou aberto para todo mundo. O campeonato ficou aberto não só para o Palmeiras. É claro que o Palmeiras está muito forte nessa briga, mas o campeonato ficou aberto para o Red Bull Bragantino, que está empatando, não está jogando nada por enquanto. O campeonato ficou aberto para o Atlético Mineiro, o campeonato está aberto para o Grêmio. Talvez não muito para o Flamengo, mas também o Flamengo agora enfrenta todo mundo agora. Palmeiras, Fluminense, Red Bull Bragantino, Atlético Mineiro. O Flamengo tem jogos contra esses times todos aí na briga dele pelo G4. O campeonato segue com o Botafogo como favorito, mas o Botafogo não tem mais o controle. O Botafogo tinha o controle até ontem, agora ele não tem mais.